Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Joinha? Então, vamos lá. Então, nós tínhamos falado das relações ecológicas, dissemos que as relações ecológicas são aquelas relações que existem entre os seres vivos, tá? Falamos que as relações ecológicas poderiam ser intraespecíficas quando se tratasse de seres da mesma espécie. Falamos também das relações, um exemplozinho aqui, né, das abelhas, né? Falamos também das relações e interespecífica. Interespecífica, seres de espécie diferente. Aqui o exemplo que está no slidinho ali é a rêmora, que é aquele peixinho escuro que você está vendo grudadinho no tubarão ali, né? Então, a rêmora é uma espécie diferente do tubarão. Depois nós vamos mais um pouquinho sobre essa relação aí, tá? E essa relação também poderia ser harmônica, tá? E harmônica é aquela que não traz prejuízo aos seres, tanto pode ser intraespecífica quanto interespecífica. Aí vocês estão vendo o anu, né, e o boizinho ali numa relação que depois nós vamos ver. E desarmônica. Na desarmônica é lógico que um vai ter prejuízo ali, né? Então aqui vocês estão vendo o leãozinho lá se alimentando da zebra, e há então o prejuízo dessa relação, né? Predador-presa é uma relação desarmônica. Aqui é um resumão, né? Aqui é o nome de todas as relações que a gente vai ver com vocês, né? Então, todas as relações, elas estão aí. Se não tiver na apostila, a gente fala para vocês aqui. As relações intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie, harmônicas, e elas podem ser coloniais ou sociais, né? Ou seja, formar colônias ou sociedades. Nesses dois casos, são relações harmônicas, porque os seres se beneficiam dessa relação. Na colônia, eu já tinha dito para vocês, lembram? Isso não tem na apostila, né? Mas eu falei de manhã. As colônias podem ser homotípicas ou heterotípicas. As relações homotípicas é aquela relação em que os seres são todos iguais, homotípica, mesmo tipo, todas iguaizinhas. Ou heterotípicas, a relação em que os seres são diferentes. O importante saber e lembrar é que quando nós falamos em colônia, nós estamos tratando do quê? De seres que estão organicamente ligados. Não dá para separar. Separou, morreu. Tá? Aquele ser separado da colônia tem muita pouca chance de conseguir sobreviver. É nula, praticamente zero. Então, nesse caso, vocês estão vendo alguns exemplos, né, de pólipos que formam os corais que vivem em uma colônia, né? Então, é uma colônia de pólipos, uma colônia de seres da mesma espécie. Nesses casos aqui do pólipo, não existe divisão de trabalho. Então, é uma colônia homotípica. Tá? Já na caravela portuguesa, que é aquela que vocês estão vendo aqui do ladinho, né, existe aquela diferença de trabalho que eu já tinha comentado com vocês. Alguns seres lá, né, fazem a defesa, outros fazem o gás que preenche aquela bolha que vocês estão vendo ali, outras células vão ser, outros seres, da colônia, vão ser especializados na reprodução. Então, eles têm lá uma diferença de trabalho. Né? Como são diferentes, a colônia é chamada uma colônia heterotípica, ok? Então, colônia, uma relação harmônica intraespecífica, porque se trata de seres da mesma espécie. Já, por exemplo, numa sociedade, nós vamos ter o quê? Não existe a relação, né, orgânica entre os seres, mas é lógico que quando esses seres estão unidos, eles têm vantagem, né, de estar ali convivendo unidos. A sociedade, como eu falei para vocês, pode ou não ter divisão de trabalho. Tá? Então, na sociedade, nós vamos ter lá a sociedade das formigas, dos cupins, os termitas, né? A nossa sociedade, a sociedade humana, a sociedade dos macacos, né? A sociedade das abelhas, que vai ter castas ali, né? Falei divisão do trabalho, esqueço, castas, que eu quis dizer, né? Que são aqueles que são os líderes, aqueles que mandam, aqueles que obedecem, né? Então existe uma hierarquia, esse era o termo que eu estava procurando, tá? Dentro de uma sociedade. Alguns têm essa hierarquia, outros não.
A nossa sociedade, ela é muito, muito complicada, né? Então, com os anos de evolução da nossa sociedade humana, nós fomos tendo uma série do que a gente chama de traquejo social, traquejo da sociedade. Então, ela é muito velada, tem coisas que é escondido, tem outras que é mais aberta. Então, existe lá. Tá? E a gente reconhece isso, e a gente sente isso. Tanto que qualquer comunicação, tá? Isso os comunicadores falam muito, né? As pessoas que vivem de comunicação, elas falam que praticamente 80% a 90% da comunicação é corporal. Nós sentimos a pessoa, nós sentimos se aquele cara está enrolando. Você sente, né? Às vezes, né, novelado ali, se aquilo que o cara está expondo para você, ele pode estar falando muito bem, mas você está dizendo, pô, o cara está enrolando, um enrolão, né? Você conhece, é um malandrão e tal. A gente reconhece, né? A sociedade tem esses trâmites ali. Assim como os cachorros, como eu tinha comentado, né? Os cachorros parece que tem aquele negócio de só de olhar para você já sabe o que ele quer, né? Não é que você seja vidente e nem o cachorro consegue transmitir o pensamento dele, né, pelo espaço. É que a gente vai aprendendo, porque os cachorros, a sociedade deles, é muito parecida com a nossa nisso, né? Pequenos sinais revelam, né, o que o ser está sentindo, o que ele está fazendo. Então, isso é viver em sociedade, é aprender. E a sociedade, como nós já tínhamos comentado, não se alongando muito, né, ela dá força. Toda a sociedade tem mais força do que o indivíduo isolado. Ok? Então, isso seria a sociedade. Essas duas, sociedade e colônia, são as duas relações harmônicas de seres da mesma espécie. Relações desarmônicas agora, né, que a gente vai ver ali. Nós temos a competição, que eu já falei, intraespecífica, e temos o canibalismo. Vamos falar no canibalismo, pelo menos canibais, né? Canibal é o ser que se alimenta de outro ser da própria espécie. Cuidado, muito cuidado. Tem que ser da mesma espécie para ser canibal. No caso do canibalismo, não esquecer, né, tem a cainana, né, que é uma cobra que come outras cobras. Tá? Então o pessoal consegue dizer assim, não, as cobras são canibais. Gente, se a cainana é de uma determinada espécie e ela come uma cobra coral, digamos, um exemplo, né, que é de uma outra espécie, não é canibal, gente, não é canibal, ela é predadora. Né, ela está predando, ela está matando para conseguir alimento de seres de outra espécie. Só é considerado canibal se alimentar de seres da mesma espécie. Por isso tem que ter um cuidado lá, né, com o vestibular. Gostam de pegar a gente aí nessa distraída, tá? Ali, ó, vocês têm alguns exemplos, né, onde acontece o canibalismo. São poucas espécies, tá, que fazem canibalismo. Canibalismo, se você pensar bem, é um ato que, na evolução, não é muito bom, né? Porque um ser se alimentando de outro ser da mesma espécie está diminuindo o número da espécie, está indo contra a reprodução, que é aumentar o número de espécies. Né? Então, são poucas as espécies que fazem. E não é por falta de comida, tá? Não é assim, faltou comida, então vai lá. Não. Por exemplo, a aranha, se ela encontrar uma outra aranha menor que ela, né, que se demole, vai servir de alimento. Não interessa se é da mesma espécie ou não é. Então, se ela está se alimentando da mesma espécie, é considerada como um canibalismo. Tá? Nós temos, por exemplo, como na piadinha ali, né, nós tivemos seres humanos que eram canibais de outros seres humanos, né, tribos de índios que se alimentavam de outros. Mas ali é mais um sistema mais que, digamos assim, mais magia, né? Acreditava-se que ao comer o seu inimigo você ia adquirir as forças dele. Então não era uma coisa assim por fome ou naturalmente, né? Naturalmente nós não somos canibais. Tá? Naturalmente nós inclusive sentimos aversão da própria carne, mas houve casos na história, como vocês já sabem, né, de pessoas que se alimentaram de outras pessoas porque não tinham o que comer. Cara, é exceção, não é regra. E o que nós estamos falando sempre é regras, tá? O escorpião, a mesma coisa, o grilo faz a mesma coisa, né? O grilo, se encontrar um outro grilo, ele vai se alimentar dele. Então é um canibal, tá? Eles não se reconhecem. No caso das rãs, que são canibais também,
ela se alimenta daquilo que se movimenta na sua frente. Então, uma larva que se movimenta, por isso que não adianta você dar comida parada para uma rã, ela não vai pegar. Você pode jogar ração para rã. Se você jogar ração para rã na frente dela, ela não vai fazer nada. Por quê? Ela instintivamente só come coisas que se movimentam. E ela não tem nem noção do que é. Movimentou, vai virar comida, se for pequenininha e caber na boca dela. Então, como isso é um instinto, se passar uma outra rãzinha menor, mesmo que seja da espécie dela, mesmo que seja filha dela, depois de um certo tempo, ela vai lançar a língua e vai se alimentar, e não vai nem ver, né, o que era aquilo. Serviu de comida e acabou-se. E isso é canibal. Não reconhece, né, como sendo da mesma espécie. As aranhas, tanto que as aranhas, eu já tinha comentado com vocês, já tem toda aquela estratégia de reprodução, né? Porque no momento da reprodução, que é um instinto maior, inclusive, do que a fome, mesmo assim eles têm que se cuidar, senão já eram. Lembra da viúva negra? Opa, bati numa tecla aqui. A viúva negra, que se alimenta do macho, não é de todos os machos, é aquele que deu mole, né? Então, isso é um canibal, ok? Existe, por exemplo, o peixinho... Como é que é o nome? Barrigudinho. O barrigudinho que todo mundo cria em aquário, porque é um peixinho fácil de criar, né? O guppy. O guppy, quando a fêmea está grávida, ela tem um problema. A fêmea, tá? O seu intestino vai sendo estrangulado pelo número de peixinhos que ela mantém dentro da barriga. Diferente dos outros peixes, que os peixinhos que são criados fora do corpo, ela mantém os peixinhos dentro do seu corpo. E com isso eles vão pressionando o estômago. Então, nos últimos dias, nas últimas semanas de gravidez, ela não consegue mais comer. O estômago dela está todo achatado, né? Então ela não consegue comer. Agora imagine, quando os peixinhos, os alevinos, começam a nascer, o seu estômago dilata. E ao dilatar o seu estômago, ela vai sentir o quê? Uma fome incontrolável. E aí, veja, se um dos seus filhotinhos não for ligeiro para se esconder, já era. Ela se alimenta daqueles que derem mole, né? Então, veja, aí é um processo mais de anatomia, né, do desenvolvimento. Tá? Então, alguns seres são assim, canibais. Tá? A grande maioria não o é. Beleza? Tranquilo? Bom, outra relação que nós temos é a competição. Daquela competição para vestibular que a gente tem na nossa sociedade, realmente, nós temos essa, é uma competição velada, é uma competição, dependendo do como você considerar que vai fazer você andar, não vai fazer você ficar parado, né? Então você vai ter correr atrás sempre, né, se quiser alguma coisa, mas existe também a competição, que é bastante comum na natureza, que é a competição entre os machos. Os machos, deixa eu pôr todos os exemplos ali, né, eles competem muitas vezes pelas fêmeas, são seres da mesma espécie, né? Então ali você está vendo alguns exemplos, né, de seres de machos competindo. Os machos se machucam, eles são territoriais, eles querem as fêmeas. Então, na época da reprodução, né, o macho maior, o macho mais forte, aquele que pode prover, né, a defesa das fêmeas, eles vão brigar. Aqueles que não são líderes, eles não se reproduzem. E na época da reprodução é um instinto muito grande. A testosterona é um hormônio muito forte na época da reprodução desses seres. Então, eles acabam brigando pelas fêmeas e sempre o mais forte é o que vai sobreviver, aquele que, na briga ali, né, se der melhor. E a vida do líder não é uma vida fácil, né? A gente diz assim, o cara é o líder, é o mais fortão. Toda época de reprodução vai ter o quê? Novos machos jovens que vão brigar com ele. Tá? Todo ano, toda a época da reprodução. É lógico que vai chegar um momento em que ele vai envelhecendo, ele, por exemplo, está cheio de cicatrizes, ele está tudo com o osso quebrado, muitas vezes, né? Então, conforme vai passando os anos, os mais jovens veem essa fraqueza aparecendo, né? E aí ele acaba numa briga morrendo, tendo que fugir, e é substituído por uma jovem. E esse mais jovem vai começar tudo de novo. Como ele é exposto todo ano, ele também vai se arrebentar. Então, ele é o que vai morrer mais cedo, digamos assim. Mas
durante a sua vida, ele tem direito às fêmeas, né? Ele tem direito a passar os seus genes para as fêmeas e assim garantir que, pelo menos, essa parte do seu gene, né, de ser um ser maior, mais forte, mais bruto geneticamente, passe para os seus filhotes. Tá? Então, ó, isso é uma competição. A competição chega aos raios de que, por exemplo, leões machos, quando encontram com leoas, com filhotes, matam os filhotes dessa leoa, né, para que, veja, da mesma espécie, não come, tá? Não se alimenta, então não é canibal. Ele mata, tá, os filhotes, e para que a fêmea, então, agora não tenha, né, o leite vai secar, e ela entre no cio mais cedo para que ele possa reproduzir, passar os seus gametas para os filhotes, porque ele acha que ele é o melhor, né? Então, ele quer passar os seus genes, lógico, isso é um instinto, né, para os seus filhotes. Tá? Então, ó, isso é uma competição. Está vendo ali o exemplo do urso lá em cima, né? Estão vendo do galo de briga ali embaixo. O galo de briga é essa coisa, o galo de briga não precisa nem ser época da reprodução, né? Um macho colocado junto com outro macho vão se estranhar e vão brigar. É por isso que existem as rinhas ainda, né, escondidas, né, de briga de galo, em que o homem põe dois animais que instintivamente vão brigar, muitas vezes até a morte, e apostam dinheiro naquele que vai sobreviver. Uma coisa assim que eu acho, sei lá, fora da picada, né? Mas vão se estranhar, vão se arrebentar, vão se machucar, ou um foge, né, e perde. Normalmente esse que foge, é chamado galo fujão, é sacrificado ou colocado junto com outro galo maior, para o galo maior treinar, né, em cima desse menor até matá-lo, né, já que ele é um galo fujão. Eles colocam em rinhas menores, onde não tem para onde ele fugir, e aí o outro galo instintivamente vai matar aquilo lá. E tem gente que ainda defende, né, isso, cria galos de briga para isso e etc. Né? E tem, esses tempos aí apareceu no jornal, né, que a polícia acabou chegando até uma raia de galo de briga, né, e eles criam esses galos só para isso. Criam os galos para rinhar, né, e aí põem esporas de metais, biqueira de metal, tá, e põe eles lá para brigar. Naquele fujão não dá para fugir, né, eles põem numa rinha pequenininha, ele não tem como fugir, tá, ele acaba morto, tá. Então, veja, um animal que, na natureza, o perdedor iria correr, iria sair fora, né? E poderia até se recuperar. Mas dentro de uma rinha pelo homem, normalmente não existe muito essa chance. O Beta Splendor, o peixinho de briga que tem para vender aí, né? Que é bonito, tem aquela bandeira bonita. No local, lá no Sião, lá, não é mais Sião, já mudou o nome. Mas no local de origem dele, ele também é usado para batalha, porque eles também, os machos, vão brigar até a morte. Só um sobrevive. E é um peixe muito bonito, né, com uma nadadeira muito grande. E quando é posto para brigar, aquelas nadadeiras são praticamente destruídas, né, na briga entre eles. Na natureza, vai haver a brigazinha lá, né, o mais forte bate no mais fraquinho se manda. Né? Em aquários, por exemplo, onde isso é feito, ele não tem muito para onde fugir. Aí acaba sendo morto, né, pelo maior, tá? São as coisas da nossa sociedade que a gente às vezes não entende bem, né? Como é que chegamos a esse ponto, né? De ter prazer em ver dois seres se matando, né? Mas temos que evoluir um pouco mais, né, gente? E, se Deus quiser, vamos evoluir, ok? Bom, então isso seria uma competição, ok? Bom, continuando agora, nós vamos ter as interespecíficas, aquelas relações em que um ser é prejudicado, né? Ou, por exemplo, um não, mas entre seres de espécie diferente. A primeira delas, ou as primeiras delas que nós vamos ver com vocês, são as harmônicas, aquela relação que eu acho muito legal, né? Porque é uma relação entre seres da mesma espécie, de espécies diferentes, digo, em que eles vão se unir. Imagine, ó, seres que não têm nada a ver um com o outro vão se unir em benefício deles. E junto, né, eles vão ter um ganho por estar junto. Isso seria as relações interespecíficas harmônicas. Nós vamos ver essas três, tá? O inquilinismo, o comensalismo, o mutualismo ali que vai aparecer para vocês, ou protocooperação. Vamos começar com esse aqui, o inquilinismo, tá? O inquilinismo seria a competição entre... competição não. A relação entre seres em que, como o próprio nome diz,
Um é inquilino do outro. O que é inquilino? Mora no outro, se protege no outro, tá? E, aparentemente, essa relação não traz nenhum prejuízo, né, para o ser que vai servir de casa, digamos assim, para esse ser. É o último que a gente vai falar para vocês nessa aula, ok? Então, um exemplo de inquilinismo é as orquídeas, que vivem nos galhos de outra árvore. Não prejudica a árvore é zero. Naquela relação do positivo e negativo que eu falei para vocês, a árvore é zero. Ela não tem muito benefício. Tem algum benefíciozinho lá, que é a atração de alguns insetos para fazer a polinização, mas nada significativo. Então a gente põe zero. Mas a orquídea ganha muito nessa relação. E veja, a orquídea, além de que existem algumas poucas que são parasitas, mas caso contrário, as orquídeas não parasitam a árvore. Para o vestibular, esqueça que eu falei, ponham lá que ela não parasita, tá? Não parasita, ok? Ela só pede uma carona. Como assim, professor? Na competição nas florestas, existe uma competição pela luz. As árvores na Amazônia crescem rapidamente porque elas querem expor suas folhas à luz. Quanto mais rápido uma árvore crescer para expor suas folhas à luz, mais chance ela tem de sobreviver em detrimento de outras, tá? A orquídea não tem tronco, ela é uma planta com características rasteiras, que vive no solo. Então ela teria pouca chance de sobreviver no solo da floresta, porque ela ficaria no escuro. Ela não teria condições de fazer a fotossíntese. Então o que ela faz? Ela se agarra a um galho de uma árvore, e quando essa árvore cresce, vai levando ela também para cima, né? E aí ela fica mais perto da luz. Ela não gosta também muito de se expor ao sol. Ela gosta de ficar ali, ó, ter um pouco de sol, ter um pouco de sombra. Então, no galho da árvore, ela consegue isso. E ela, então, se desenvolve nesse ambiente. Lembrar sempre que a orquídea tem raízes que são especializadas para isso, para se agarrar. Ela tem uma raiz que absorve umidade do ar, né? Ela tem raízes, por exemplo, que quando chove, toda a parte inorgânica que vem com a água, né, da lavagem do tronco da árvore, elas absorvem, é o que elas precisam para sobreviver. Não precisam de muito pouco. É por isso que vocês podem ver os vasinhos de orquídea que vocês têm em casa, eles não têm terra. Eles têm lá um outro substrato, né, que é só para ficar úmido, para passar um pouco de umidade para as raízes das orquídeas. Certo? Então elas têm o velamen, que é um tipo de raiz especial para absorver água. Uma coisa muito importante, nós estamos falando de inquilinismo, mas se você estiver falando de uma orquídea, de uma bromélia que pega carona numa árvore para crescer, a gente muda o termo inquilinismo, tá? Ou melhor, inquilinismo, isso, para epifitismo. Tá? Então, no caso dos vegetais, ele é chamado de epífita. A orquídea é uma epífita. A bromélia é uma epífita. Epífita é um inquilino, tá? Que pegou carona para se expor à luz. Só serve para vegetal, tá? Então, quando você fala epífita, só serve para vegetal. Inquilinismo vai servir sempre para vegetal ou animal, vai depender do que você está falando. Tá? Mas especificamente as orquídeas e as bromélias, elas são inquilinas, né, e recebem o nome de epífitas. Um exemplo de um inquilino que não é planta, nós temos aqui, ó, tá vendo? O peixe firáster, que é esse peixinho que vocês estão vendo aqui, tá? Estão vendo lá? E o pepino do mar, que é esse bicho que vocês estão vendo aqui atrás, tá? O pepino do mar não tem inimigos naturais. Ele é ruim, o gosto dele é ruim. Os peixes não gostam de comer ele, né? Então ele quase não tem inimigos naturais. Esse peixinho é um peixinho pequenininho. Então o que ele faz? No menor sinal de perigo, ele entra no intestino do pepino. Tá vendo que tem um buraquinho aqui, ó? Tá vendo que a cauda dele tá aqui já para ele sentir onde que o pepino tá? Então, qualquer sinal de perigo, ele vai para dentro do intestino do pepino. Aparentemente, o pepino não liga, né, que ele viva lá. E ele consegue fugir dos inimigos se escondendo ali. Tá? Então, ele é um inquilino do pepino. Tá? Então, ele vive ali escondidinho no seu intestino para se dar bem. Ok? Tranquilo? Beleza isso, meus queridos?
Dúvida até aqui? Tá? Então, ó, moleza, muito facinho, muito... a única coisa são muito nomezinhos, né? Que a gente tem que saber, mas nada assim de difícil. Então, vamos lá, veja essa competição intraespecífica aí, né? Que vocês vão ter que enfrentar lá na frente e dominem isso, né? Se desafiem a dominar esses conteúdos, né? E só saiam deles quando vocês tiverem realmente certeza de que sabem. Aí vão para o conteúdo seguinte e assim por diante. Desse jeito, quando chegar lá na frente, vocês vão estar sabendo, vão estar, né, prontos para essa competição com qualquer pessoa em qualquer vestibular do Brasil. Tranquilo? Beleza? Então, vou parar por aqui, para não entrar aqui no outro, que já é um pouquinho mais extenso daí, tá? E ficamos por aí. Tranquilo? Se não tiverem mais perguntas, um abraço, gentarada, até a próxima, se Deus quiser. Até, tchau, tchau.